Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Pode sentar. Eu não vou louvar, chamar minha esposa para louvar, que é um hino da introdução da mensagem de hoje. David, por gentileza, meu irmão, nos apoie aqui. Paz do Senhor, igreja. Medite na letra deste hino, amém? É um louvor bastante conhecido, mas aprove o Senhor tocar no coração do servo dele, então é porque Deus quer ministrar dessa forma, amém? Aleluia. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos
Louvado seja Deus. Esse hino é uma oração que eu acredito que muitos dos que estão aqui esta noite já fez. Eu creio que muitos que estão aqui esta noite, em algum momento, já fez uma oração para Deus, com um coração com esse mesmo sentimento. E realmente, há momentos que na vida pensamos olhar para trás, pelas lutas, pelas dificuldades, por tantos problemas que nos cercam. Parece que nunca vai parar, não vai ter fim, não vai terminar. O problema tem o seu início, mas em alguns momentos tem vírgula e de volta de novo. Mas o ponto parece que não vai ter. E qual é a solução? Qual é a atitude? Perseverança. Perseverança é algo que eu quero tratar essa noite. Quero falar sobre perseverança essa noite. Quero trazer pessoas, heróis da fé, homens, mulheres, heroínas que, de algum momento na Bíblia, enfrentou um problema, um dilema, que aos seus olhos era totalmente impossível, era incapaz, era terrível. E através da perseverança, conseguiu lograr um êxito, conquistar, almejar aquilo que é tão desejado. A Bíblia diz que nós temos que deleitar no Senhor e Ele vai conceder o desejo do nosso coração. Para isso, faz necessário nós entendermos o contexto da palavra do Senhor. Vamos abrir a palavra em Filipenses. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Filipenses, capítulo de número 3, o verso de número 12 ao 17. Glória a Deus. Deixe-me adorar. Amém, queridos? Filipenses, capítulo 3, versos de número 12 ao 17. Assim está escrita a palavra do Senhor. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para que fui também alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as coisas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. 15. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, tenhamos esses mesmos sentimentos. E se sentis alguma coisa de este mesmo sentimento, de outra maneira, Deus deve revelar ainda esta a vós. 16. Porém, naquilo o que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos a mesma coisa. Irmãos, sede também meus seguidores e marcai os que assim andam, segundo o exemplo que tem de nós. Vamos lá para Mateus, capítulo 24, número 13.
O verso diz: mas aquele que suportar até o fim, esse será salvo. Amém? Agora sim, pode aplaudir o Senhor bem forte, glorificar o Deus que vive e reina. A Ele tributamos toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Deus maravilhoso. Falar de perseverança é falar de uma das maiores virtudes que o cristão precisa ter. A abstinência da perseverança traz o sofrimento. Porque quando a pessoa persevera por algo, ele não observa tanto o problema. Quando está diante de um desafio, de um trabalho, de uma entrevista de emprego, onde você entra num lugar. Quem aqui já participou de entrevista de emprego? Deixa eu ver quantas pessoas participaram. Os jovens ainda não, mas vão ver o que é tenso isso, se você não estiver preparado. E você tem que fazer uma redação ou uma dinâmica em grupo. E você tem que perseverar naquela vaga. Você tem que conquistar aquela vaga, conquistar o entrevistador, através de uma atitude, de um comportamento, como se fosse realmente ali a última vaga do mundo, ou do dia, do mês, do ano. E você luta por aquilo. Então você se empenha a oferecer a melhor redação. Fazer tudo muito certo, muito conecto, para conquistar aquela tão sonhada vaga. Assim acontece quando a pessoa está enferma, perseverando todos os dias, tomando os remédios corretamente, seguindo as prescrições médicas, se guardando, não se entregando. Isso é num casamento, isso é numa vida social, isso é em qualquer outro relacionamento. A perseverança, ela pertence a nós, crente. Porque, primeiro, para entrar no céu, é por esforço, é por força. Então, você tem que perseverar. Não basta levantar a mão, eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. Está tudo certo. Senta no banco e acabou, não é missionária? Está tudo certo. Quem dera fosse assim, apóstolo. Seria tão bom, não é, pastor Eli? Mas, na verdade, é que ser perseverante numa causa ou perseverar por outra, dá trabalho. Depende muito da renúncia. Depende muito do estado que você está. Se você estiver mais abalado emocionalmente, difícil você consegue perseverar. Porém, a Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Diga, fraco, eu sou forte. Então, você consegue em Deus ter força que o mundo não vai ter. Porque o mundo não entende isso. A Bíblia diz que nós somos mais que vencedor. Teve o João do Pulo, teve o Spider, teve tantas pessoas que lutaram, conquistaram, foram vencedores. Outro conquistou o Prêmio Nobel da Paz, outro conquistou o Grammy Latino, foram vencedores. Mas nós que fomos injertados na videira verdadeira de que somos mais que vencedor. Eu não precisei lutar, porque teve um que lutou, teve um que perseverou por mim, que me fez mais que vencedor. E quando eu olho para o dicionário, a gente vê alguns adjetivos que tragam a certeza da perseverança. No dicionário diz que é para conservar-se firme e constante. Outro ainda fala para continuar, ou continuar a ser, ou ficar. Manter-se, permanecer, persistir. Conservar a sua força ou ação. Continuar, perdurar, subsistir, persistir. Ter ou mostrar perseverança, firmeza, permanecer sem mudar ou sem variar de intento. Não pode fraquejar. Olha como essa maravilhosa virtude de perseverança, ela nos coloca numa situação de confronto com o nosso eu e com os nossos desafios diários. Com tantos problemas que a gente enfrentamos. Eu já me considero uma idade um pouco avançada para estudo. Sou jovem, viu, irmão? Vocês vigiam. Por quê?
Quando jovem, eu comecei a estudar muito. Aos 10 anos de idade, eu tinha um diploma como operador de informática. Desde então, nunca parei de estudar. Com aquela idade de risco, que é problemática, aos 18, 19 anos de idade, você quer viver tudo mais um pouco, um mundo mais um pouco. Só que no meu caso, começou um pouquinho mais cedo. Eu quis viver toda a minha juventude num dia só. Os 24 horas do dia era muito pouco para mim. Era muito pouco. Então, algumas coisas do estudo eu fui colocando de lado. Fui pondo de lado. E hoje, já com a mente reformada por Cristo, eu vejo a necessidade de estudar para ter uma qualidade de vida melhor para mim, para minha família, e também realizar tantos projetos, sejam eles religiosos ou não. E isso hoje eu tenho que persistir, porque o meu eu fala, não estuda não. Você pega um vade-mecum, né, Kátia, daquela largura assim, que ele é maior que uma Bíblia, dessa largurinha aqui, um mais basiquinho, um básico. Os livros de doutrina, cada livro, né, Gui? A lágrima dessa aqui, já gritando, né? A lágrima dos homens sai em silêncio, o nosso sai gritando. Então, leituras, um resumo que eu achava que antigamente era uma folhinha, hoje é 10, 15 páginas de um resumo. Isso não é resumo, irmão, isso é um livro. Então, eu tenho que, no meu eu, a minha luta, a minha persistência é maior, porque meu eu fala sempre não. O nosso eu fala assim, não, você não vai conseguir, não deixa esse negócio de lado. Para um pouquinho, descansa, amanhã você faz, amanhã você persiste nisso. Então, você procrastina aquilo que você tem que fazer agora, para fazer amanhã. E o tempo passa. A Bíblia diz que os dias estão sendo abreviados, né, apóstolo? E por essa abreviação do Senhor, já é possível sentir que passa muito rápido a semana. O dia inteiro já passa rápido. Você levanta de manhã, já, nossa, já é essa hora, daqui a pouco piscou o olho, já tem que almoçar. Quando você vai pensar, escovar os dentes, já está indo lá, deu 5 da tarde, tem que ir para a igreja orar. Tem sido assim um domingo para nós. Domingo é o dia mais curto para mim. O sábado ainda passa um pouquinho ainda, mas domingo, misericórdia. É uma coisa de louco. Então, persistir por algo tem que ser uma virtude para você e para mim. Porque senão não faz sentido a vida. Persistir para o presbítero Paulo, né, Cris? Naquele momento de dor, você mesmo persistiu, curada, está aqui também, para a glória de Deus. Ju, a Mauri, Kelly, Jefferson, Keila, tem mais irmãos aqui. Tantos irmãos que persistiram em querer viver. Às vezes, o primeiro momento de receber aquela mensagem, aquela notícia, é impactante, ela abala um pouquinho, ela mexe um pouco com a estrutura do ser humano. Porque tudo aquilo que é diverso não é normal da gente. Eu estou acostumado a ouvir coisas boas diariamente, pastor Elinho. Mas quando houve aquela notícia adversa, lembra quando levou o Bill no hospital? Por uma situação, daqui a pouco veio uma situação totalmente adversa, contrária, que nem estava em sua mente, nem passava, não tem histórico familiar. Então a adversidade chegou na casa, ela bateu no lar. E aí o que tem que fazer? Persistir. Então, eu quero começar a trazer alguns irmãos como heróis da fé, ainda que não esteja ali linkado no livro de Hebreus, mas eu considero, pastor Elton, considero assim, até pela sua atitude, seu comportamento, o que ele contribuiu para o crescimento do Evangelho, a palavra de Deus, e o quanto está fazendo para mim, para você, ser edificado. Eu vou correr um pouquinho, tá, irmãos? Porque são bastante, são 7, tá bom? Então, vamos falar um pouco de Josué. Né? A Bíblia não promete para você, meu irmão, uma vida de sucesso instantâneos, não. Né? Não é aquele macarrão instantâneo que te põe no micro-ondas ali, rapidão, e come, não. Não é assim, não. Tem coisas que vêm muito rápido mesmo, é verdade. Mas, na maioria, não é isso. Viu, Gil? Não adianta. Não é uma regra. Em via de regra, não é assim, Gui. Não é dessa forma, não é dessa maneira. Josué nasceu escravo já. Todos conhecem a história do povo de Israel lá no Egito. O sofrimento que os irmãos tiveram, a perseguição, o trabalho escravo, as lutas, as dificuldades, Amori, foi terríveis. E Josué já cresceu naquele meio já. Em situação totalmente desfavorável.
situação totalmente diversa a ele. 40 anos de idade ali, escravo no Egito, passando um perrengue terrível, passando por uma dificuldade terrível. E ele, mesmo assim, não deixou de ser fiel ao Deus Criador. Não deixou de ter fidelidade com Deus, em persistir por um propósito que até então desconhecido para ele. Ele esperava, ansiava sim alguém que pudesse libertar daquelas amarras do Egito, do faraó, mas não sabia que aquela grande resposta pela persistência estava no meio deles. Então, por 40 anos ali, escravo no Egito, junto com os israelitas, ele somente viu a libertação do povo debaixo da mão de Moisés, que conseguiu ser um Cristo na terra, um tipo de Cristo, um libertador. Deus levantou Moisés, todos conhecem a história, ele saiu daquela situação de escravidão e foi para o deserto, um lugar de passagem. Diga, lugar de passagem. Só que lá era lugar de morada. Novamente, pela desobediência de um povo, esse homem, que já ficou 40 anos no Egito, olha só que loucura, nunca pensou dessa forma, mas 40 anos ali, por causa de quem? Pecado do homem, um erro do homem. E ele continuou persistindo no seu propósito, sendo fiel ao Senhor, ouvindo a palavra do Senhor. 40 anos. E ali, Deus trouxe maná, teve carne para as cordonizes, água na rocha fresca, a presença do Senhor, era fogo no dia de frio, e era sombra pela nuvem no dia de calor, a roupa não envelhecia, não havia enfermidade sobre eles, era tremendo, irmãos. Mesmo 40 anos, para ele estava na bênção, já não era mais escravo, ele não tinha que se matar para comer, o próprio Deus já servia todo dia o seu maná. Ainda que parecia, porque a gente já lê esse deserto, já rotula o deserto como uma coisa ruim. Mas mesmo no deserto, ele passou, foi muito bem. Ele estava no oásis, comparado, pastor Elinho, ao Egito. Ele estava numa bênção de Deus. Então, Josué, ele viu tudo, decidiu pôr tua confiança em Deus. Rapidamente, eu vou abrir aqui no livro de Josué. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. A gente, lá no 6,7, o Senhor fala assim: sê forte e de boa coragem, pois para este povo dividirás a terra por herança, a qual jurei aos seus pais que lhes daria. Somente sê tu forte e muito corajoso, que tu possas observar e agir de acordo com toda a lei que meu servo Moisés ordenou-te. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que possas prosperar por onde quer que fores. Então, debaixo de uma palavra profética, de uma revelação do Deus Altíssimo para Josué, ele se apegou e perseverou nessa palavra. Ele acreditou, ele tomou posse nessa palavra. Josué, ele foi tão abençoado, porque depois, você vai ver lá no livro de Números 13:30, falar que Josué e Caleb, eles foram os únicos que acreditaram naquela palavra, quando foram espiar a terra. Aqueles homens que foram espiar a terra, eles viram a situação adversa como ela é, mas eles decidiram enfrentar aquele problema. Tanto que Caleb falou, naquele momento, da meia multidão, freando os lábios daqueles que estavam matando a fé dos irmãos israelitas. Eia, subamos e conquistamos a terra que o Senhor nos deu. E foi somente Caleb e Josué. O homem já estava obstinado a vencer. O homem Davi estava obstinado a querer ser, a conquistar. Ele estava querendo viver aquilo que Deus revelou para ele. Será que essa noite você chegou aqui disposto a vivenciar ou viver aquilo que Deus te revelou? Ou a ficar somente em sonho? Pastor, há 10 anos atrás, Deus falou, através de uma profeta que pula da mortal, da rabo de arraia, da pirulito, mortal, chute, tudo mais que eu ia ser, que eu ia fazer, que eu ia conquistar, que eu ia ter. E aí? Você está perseverando em oração? Você está perseverando na fé em Cristo Jesus para que isso de fato aconteça na sua vida? Ou fica somente esperando do céu chegar essa bênção?
Quando o pastor Elinho casou com a diaconisa Simone, o sonho lógico era que ia ter filho, família, conquistar os teus sonhos juntos. Mas quando a bênção não veio, ela não ficou em casa chorando, só clamando, não. Foi pagar o preço com o servo do Senhor. E a resposta veio. E eles receberam um milagre. O Bill ficou doente recentemente, pagaram um preço, oraram, milagre. Tantos irmãos viveram esses dias aqui coisas terríveis, mas perseveraram em oração e os milagres foram acontecendo. Um em sequência do outro, Situações adversas, terríveis. Deus fez prosperar. Lá no Josué também, no 6:20, Josué, sobre os muros de Jericó, ele também perseverou, rodeou aquela cidade e conquistou. Diante de Acã, o pecado de Acã, pastor Aninho, que é um dos que a gente gosta de pregar, nós dois, eu gosto de pregar esse texto. O homem gabelador, fala assim, né? Furtou os negocinhos lá, e o povo apanhando, o povo perdendo. A vitória nunca chega. Quando Deus revela sobre Acã, ele venceu. Porque Deus revelou, trouxe a este homem um temor terrível, de maneira que isso foi tão desnudado aos olhos dele. Então, Josué foi um homem muito próspero, mas ele ficou debaixo da palavra de Deus. E essa prosperidade veio pela perseverança. Uma outra pessoa que realmente que as irmãs amam essa irmã, que é a irmã Ana. A irmã Ana foi uma das que mais perseverou em oração. E quando faltou palavras, as suas lágrimas falaram por ela. E eu digo, o nosso Deus interpreta lágrimas. O Deus que nós servimos, Ele conhece cada gemido da sua voz, do seu íntimo. Cada pulsação do teu coração, Deus conhece. Deus sabe os teus passos, meu irmão. Deus conhece o seu entendimento, ainda que haja palavra em tua boca. O livro de Salmos 139, ainda que haja palavra em tua boca, Deus já conhece o seu entendimento. Deus é profundo. Se você esquadrinhar, se você pensar ir para a direita, para a esquerda, para frente ou para trás, Deus já conhece. Ana ficou ali ano após ano com Eucana subindo no templo do Senhor. E ela ia lá levar as suas ofertas, adorar. Todos já sabem que Penina era a sua inimiga ali. Tinha a madre aberta, ficava debochando, humilhando. O descaso, o desprezo, a humilhação estava de frente aos seus olhos. E Ana era dedicada, perseverava. Teve dias que não teve nem força nem para se alimentar. Mas mesmo assim ela estava lá. Abalada, debilitada, estava ali adorando o Senhor. O profeta cego, assim, no modo figurativo, não entendia aquela situação, até pensou que ela estava bêbada de vinho. Não se deite muito ao vinho, mulher. Não, Senhor, não, nada disso, não. E aí ela começou a perseverar. Eucana, que homem Eucana, hein, meu? Ele ofertava ali para a família, mas para Ana, ofertavam algo melhor. Melhor, pastor Eli. Fazia uma melhor oferta. E ele se preocupava pela condição emocional que Ana estava ali envolvida. Imagina o clima familiar que esse homem ali suportava. Uma mulher debochando, né? Só o sangue do cordeiro. Um termo popular, virada no giraia. E a outra totalmente reprimida pela esterilidade. De repente tem pessoas aqui, ó, nesse meio aqui, ó, sendo afrontado dentro da sua casa, sendo humilhado dentro do seu próprio lar. Porque é uma esterilidade espiritual aí, ó. Mas que toda a esterilidade espiritual tem um processo. E esse processo de persistência é como uma gravidez. Ela começa fraquinha, pequenininha ali. Aí vem os sintomas da gravidez. Quando vai ver, já é aparente, o milagre já é aparente. E quando ele sai para fora, não adianta, não tem para ninguém. A alegria toma conta da gente. E aí se cumpriu o Salmo 30, verso 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã cedo. Ana perseverou de maneira tão poderosa que ela decidiu fazer um voto com Deus. Que, obviamente, não passaria navalha na cabeça daquela criança, Samuel, e ofertaria essa criança para o Senhor. Ela queria só ter o prazer de ter filho. Eu não entendo isso, não. Eu, como homem, não entendo. Agora, imagine mulher
acho que também não entenderia, mas o voto era tão forte com Deus, daquele que ela queria apresentar, que ela abriu mão, renunciou literalmente. E eu falo desde o início, a persistência tem ligação com a renúncia. Não tem como desvincular uma coisa da outra. E pelo ato dela, o comportamento que ela renunciou, no livro de 1 Samuel, capítulo 2, verso 21, o Senhor presenteou ela com mais 5 filhos. Jesus amado. Virou parideira, varão. E naquela época era uma bênção de Deus. Então essa mulher, a chamada foi aberta. Vidas, Deus recompensou ela com homens e mulheres fortes para a casa dela. Eucana foi abençoado, porque ele não criticou sua mulher, esteve ao seu lado ali, na dor, na tristeza e na alegria. Então, Ana é uma das pessoas que eu acho mais formidáveis assim da Bíblia também. Outro que vocês conhecem é o livro de Jó. Jó é chover no molhado, falar de Jó aqui. Quem conhece Jó aqui? Quem não conhece? Deixa eu ver. Quem não conhece Jó, que é a história de Jó? Aí, tá vendo? Então facilitou minha vida um pouco no dia de hoje. Jó, ele servia a Deus de coração nos bons e maus momentos. Jó, todos sabem que ele era muito rico, ele era abastado, tinha muita grana. Tinha uma família maravilhosa, tinha filhos maravilhosos, tinha uma fortuna. Ele era temente, ele era reto a Deus, desviava-se do mal. Por Deus, ele recebeu um testemunho do próprio Criador, irrepreensível, diante do maior inimigo humano, Satanás. E a pessoa, Deus testemunhar de você, por inimigo de nossas almas? Mas isso não ausentou ele de sofrer, não ausentou ele de passar por adversidade, por passar por algum tipo de provação. Jó, ele chegou ao ponto de questionar várias coisas, dentre delas a razão de viver. Ele amaldiçoou o próprio dia do seu nascimento. E aí, Jó, ele tem muita semelhança com as nossas... com o nosso comportamento aqui. Servimos a Deus, está tudo uma bênção ali, fervorosas e tal, aí passa um probleminha, aí começa a amaldiçoar, reclamar já de tudo que a gente já faz. Senhor, aí começa a murmurar ali, murmura um pouquinho, aí tampa a boca, sabe aquele negocinho? E aí começa a tomar conta disso aí da gente. Começa a tomar conta, ao ponto de querer inquirir, questionar, colocar na parede Deus. E aí, a Deus ninguém questiona. A Deus, meu irmão, ninguém coloca na parede. Onde tu estava, meu irmão? Hein? A pergunta começou a colocar ele aí Deus me reverteu o quadro. Onde tu estava? Quando eu comecei a criar o quê? A profundeza dos mares, Deus começou a colocar no peito de Jó. Você está bravo agora? Você esqueceu da sua fidelidade? Espera aí, vou fazer você lembrar. Colocou lá, segura no seu peito, abraça, agora é isso aí. Agora, escuta, onde você estava quando eu fiz isso, quando eu fiz aquilo, assim, assim, assado? Jó começou a olhar, e viu realmente que o Deus vivo não há como questionar. E aí, livro de 42, 2 fala assim: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser frustrado. Nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Jó, nesse momento, estava reconhecendo absolutamente tudo de Deus. Naquele momento, Jó começou a olhar assim: olha, Senhor, eu conheci o Senhor de apenas ouvir falar, mas agora eu conheço o Senhor de contigo andar. Jó começou a perseverar nisso, e tudo quanto o Senhor ordenou ele fazer, ele fez, ele perseverou. Jó foi humilhado na sua própria casa. A sua mulher falou: olha, Jó, amaldiçoa o teu Deus e morra. Aí veio os seus amigos, pensando que está tudo certo, que nada mais poderia acontecer de mal para ele. Veio os amigos: ei, amigos abençoados, começou a questionar ele: será que você pecou, Jó? Será que essa atitude, esse comportamento seu, esse pecado que sobreveio à sua vida, foi pelos seus pecados? A língua que fala, maldita, tem um poder de abençoar e de amaldiçoar. E começou a cortar no íntimo, o emocional. Mas com tanta humilhação, com tanta amargura no ser. Eita! Deus falou assim: Jó, te dou uma tarefa agora.
Te dou uma tarefa. Qual, Senhor? Ora pelos seus amigos. Jó começou a ver, meu Deus do céu, imagina eu aqui. Você acha que Elton, eu não iria, acho que não, porque eu sou muito ruim. Mas Deus conhece o seu espírito, conhece cada pessoa aqui. Eu falo por mim. Ora pelo seu amigo. Ele engoliu o orgulho e ele perseverou naquela palavra. E quando ele orava pelos seus amigos, a sua carne foi restaurada. Como uma pele de uma criança. Os bens que eles tinham, Deus duplamente honrou. Restituiu tudo. Crianças, mulheres mais formosas, homens mais formosos, riquezas multiplicadas, tudo foi restaurado. Até o seu casamento, olha só. Até a madre daquela mulher, olha a maldição, se eu morra. Deus prosperou até a madre daquela mulher. Deus é maravilhoso. Esse Deus é maravilhoso, igreja. Você não está entendendo, não? Vale a pena perseverar. Sempre tem a luta, mas no final tem a vitória. Tem a tristeza, mas tem a alegria. Essa luta que você está vivendo não é para sempre. Jeremias foi um dos que mais sofreram na Bíblia, meu irmão. O profeta Jeremias, ele é o profeta chorão. Teve um livro maravilhoso, teve Lamentações, foi um livro maravilhoso. Mas ele sofreu por pregar a mensagem do Senhor. Ele não só sofreu por se posicionar, mas por ser servo de Deus, por pregar a sua palavra. E as pessoas que o perseguiram não eram inimigo. Os maiores perseguidores de Jeremias eram o povo judeu. Eu vou para a igreja, porque a igreja tem santo na igreja. Vou para Moriá, vou falar da minha igreja aqui, mais fácil, né? Vou para Moriá, que tem santo lá, ninguém fala mal de ninguém. Ninguém briga com ninguém. Ninguém fica olho torto com ninguém. Ninguém reclama. Aqui não. Misericórdia. Eita. Jeremias, ele passou foi com o seu próprio povo. Ele não sofreu com outros povos, mas aqui, na sua própria casa, onde ele sentiu mais dor. O homem desejou até morrer. A depressão foi tão forte, aplacou a sua fé ali, ele desejou até a morte. Imagina o estado de espírito, o sentimento desse homem. Ele profetizou tanto, e uma das suas profecias, diz a palavra do Senhor, que era para ver o fim da destruição de Israel ali, através do Nabucodonosor. E obedeceu uma ordem do Senhor para destruir um reinado, que supostamente é do Senhor, é muito louco. Há um nó na cabeça, fazer aquilo contrário à sua fé, ou que os seus olhos não conseguem enxergar. E o povo começou a humilhar, começou a indagar, apedrejar, humilhar ele. Então, a perseverança não significa que você está feliz sempre. Isso é um fato. Jeremias passou por uma depressão até quis morrer, mas por causa da perseverança ele aguentou e superou todas as dificuldades. Quem já teve depressão ou conheceu alguém com depressão é algo terrível. No ano passado, tivemos tantas mortes de depressão. O índice de depressão e de morte por depressão foi terrível. As notícias nos jornais foram tomadas por homens e mulheres em cima de ponte. Nunca vi num tempo tanto pastora, missionária, apóstolo se matando. Teve até conhecido nosso que suicidou. E não é fácil. Cuidar de pessoas, lidar com pessoas não é fácil. Perseverar num propósito que Deus te colocou não é fácil. Você como apenas membro aí não é fácil. A minha luta não é maior que a sua luta, sabe? Você fica pensando, mas pastor, você tem poder. Não tem poder nenhum, não sou super-homem nenhum, não. O que difere um do outro aqui é como você enxerga o seu desafio. Como é que você enxerga o seu problema. Como é que você enxerga a sua luta. Uns têm mais facilidade de lidar com algumas coisas, outros não têm. Aquilo que é fraco para você é forte para o outro e vice-versa. Então, ter essa sensibilidade
diante do problema, não é fácil. Mas existe um Deus que interpreta, descortina tudo. E esse Deus você conhece. É um Deus que tem boca e fala. Tem ouvido e ouve. Eis que os braços do Senhor estão encolhidos para que possa te salvar, te tocar. Nem tampouco agravado, tampado os teus ouvidos para que possa te ouvir. Esse Deus, ele é real, irmãos. Estamos cansados de falar isso, parece uma brincadeira. O mundo está adorando de maneira correta o Deus errado. E nós, o Deus verdadeiro, de maneira errada. Não dando devido respeito, Gui, a devida vênia da situação. Então, olhar as coisas do Senhor com amor, com respeito, perseverar, isso tem que ser uma meta de vida. Você tem que buscar, você tem que lutar por essa meta. A costa, ela anseia por água, então ela corre buscar água. Ela não vê problema, não vê mato, não vê caçador, não vê predador. Ela tem um objetivo, ela vai até o seu final. Você precisa ter isso. Neemias, ele aceitou um grande desafio do Senhor. Eu não vou me abster à parte escatológica, tá? Fica para outro dia, outro momento. Que isso? Aí eu tenho que trazer Esdras, tem uma história muito... Tem que ser muito bem embasada. E eu vou ficar somente nos feitos aqui. Neemias teve um desafio do Senhor de reconstruir os muros de Jerusalém. Muros esses que foi destruído anos antes de Nabucodonosor. Nabucodonosor. E sua terra agora era totalmente desolada. O sentimento dos irmãos israelitas era de totalmente abatimento. Neemias, ele recebeu ameaças de morte, ainda teve que resolver conflitos e injustiça entre os próprios judeus, mais uma vez, entre os próprios judeus. Além de Sambalate, Tobias e Gesem, que eram os perseguidores, que não queriam que os muros fossem reconstruídos ali, ele teve que lutar uma batalha interna. Para mim, apóstolo, que as batalhas que Neemias teve foi muito maior internamente do que externamente. Porque Sambalate, Tobias e Gesem, eles eram inimigos opositores de Jerusalém mesmo, do povo israelita mesmo. E Deus, com certeza, dá a vitória. Mas lutar com a pessoa do lado é complicado. É igual o fogo amigo, sabe? Já ouviu uma palavra de fogo amigo? São dois policiais que estão trabalhando ali, aí vai matar o ladrão, atira no próprio amigo. Mas nesse caso aqui é fogo amigo e inimigo. Porque é amigo e irmão, porque está ali andando na mesma causa, mas a atitude era de inimigo. E esses conflitos tinha que lidar diariamente. O homem foi até levado ao ponto, assim, ó, fuja daqui. Fuja. Olha só, o povo dele falou assim, fuja para você não morrer. Descrente. Quantos sonhos, quantos projetos você já colocou diante do Senhor e abriu seu bocão abençoado e falou para o seu irmão do lado. E esse irmão assim, isso não dá negócio não. Quer ver? Basta você abrir um empreendimento. Quem já abriu alguma empresa aí já sabe o que eu estou falando. Isso não vende não, irmão. Isso é fraco, está difícil. Pandemia, o governador de São Paulo, o calça apertada lá, ele mandou fechar tudo. Esquece, esse carinha é complicado. O estranhinho lá, então você vai perecer. Você vai fechar o seu negócio. Isaac prosperou no meio do deserto, 100 por 1. Onde cavava poço tinha água. Não importa o que você for fazer. Importa o meio que vai prosperar esse negócio. Esse meio é Cristo, irmão. Então, não importa a dificuldade. Porque se olhar para o problema, você vai sucumbir. Se você quer tirar um carro ali, alugar, pagar, seja 5 mil por mês de aluguel, andar de Uber, mesmo pagando 5 mil reais, Deus vai prosperar o seu negócio. Como vai ser essa matemática? Pouco me importa. Mas o Deus que eu sirvo, Ele faz coisas extraordinárias. Ele faz coisas impressionantes. Coisas que eu e você não conhecemos, desconhecemos. Então, pela perseverança, graças à sua liderança, os muros da cidade foram reconstruídos
E os judeus começaram a restaurar Jerusalém com novo ânimo, com nova alegria dentro do seu ser. Eu não sei se você conhece de fato esse Deus que você serve. Você tem entendimento, claro, quem é Deus para você. Se é uma figura mítica que o mundo está falando aí, um ser reluzente, um ser soberano. Aí quando você ouve aquela mensagem, ele coloca o seu trono na destra, em cima do globo, ele mede o profundo mar com o seu punho. Eu falei, nossa, Deus é uma coisa... Sim, ele é poderoso mesmo, mas será que você entende a realidade que ele é mais próximo do que você imagina? Será que você pode perceber que ele está do seu lado agora? Você não entendeu nada. Pedro falou, Senhor, posso ir contigo? Pedro, porquanto não irás comigo, mas eu, Jesus falando, eu rogarei ao Pai, e Ele enviará outro Consolador para convosco. E Ele está com você todos os dias. Todos os momentos de dores, de luta, de tristeza, o Espírito Santo, o Paracleto, o Consolador, Ele está com você. Ele está comigo. Então, com Ele, meu irmão, não tem como não perseverar. Não tem como não vencer com esse Deus, Espírito Santo, do lado. As suas leis, a terceira pessoa da Trindade já diminuindo Ele. Não diminua, porque Ele é um Deus, tão quanto como Criador e como o Emanuel, Jesus Cristo ressurreto, o Deus forte. Paulo teve muito sucesso na vida missionária. Muito, mas muito. Mas Paulo também sofreu muito perseguição. Após a conversão, ele sofreu muito daquilo que ele plantou lá atrás. Ele teve embates com o próprio Pedro. Eu acredito que tivesse um face a face assim, devia de fato ir até sair no braço. Pedro, na sua religiosidade, acreditando que somente ele era o único homem que poderia portar a palavra do Senhor e ministrar aos judeus, começou a levantar um motim diante dos judeus, e trouxe entendimento deturpado de Paulo, como se fosse um herege ali, pregando seita no meio do povo. Paulo, ele disputou contra saduceus, escribas, fariseus, próprio judeu convertido, com grego, romano. Onde ele ia, se era para Colosso, para Filipe, ele militava com todo mundo, defendendo a causa do evangelho. E por conta disso, ele sofreu coisas extraordinárias. Agora sim, abra um livro de 2 Coríntios 11, 24, 27. Não há como resumir a história de Paulo, mas essa parte do texto, ela traz uma prévia de tudo que ele viveu, ou parte do que ele viveu. Livro de 2 Coríntios, capítulo 11, verso 24 a 27. Antes de Hebreus, Filipenses, 2 Coríntios. O texto diz assim, verso 24. Dos judeus, 5 vezes recebi 40 açoites, exceto um. 3 vezes eu fui açoitado com varas. 1 vez eu fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei nas profundezas, em viagens, muitas vezes em perigos de águas, em perigo de ladrões, em perigo da minha própria nação, em perigo dos pagãos, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar e em perigos entre os falsos irmãos. Em exaustão e dor, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes, no frio e na nudez. Além das coisas
exteriores, o que vem sobre mim diariamente, o cuidado de todas as igrejas. Quem é fraco e eu não sou fraco? Quem está ofendido e eu não me inflamo? Se for necessário, gloriar-me-ei nas coisas que dizem respeito à minha fraqueza. O Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é bendito para sempre, sabe que não minto. É ruim falar que sofre depois de ouvir isso aqui de Paulo, né? Ei, Marquinhos, já pensou? No mundo tereis aflição, porém tem um quê? Bom ânimo. Eu venci o mundo. E eu pensando que é dor de dente, aqui é dor de dente de cabeça, Ju. Um sapato apertado no pé, estou aflito. Porque faltou um dia o gás da minha casa, já estou aflito. Porque atrasei um dia uma conta de água, luz da faculdade, estou aflito. Ah, porque eu briguei com minha esposa, com meu namorado, estou aflito, aflita. Eu tentei buscar várias vezes a definição de aflição, não conseguia, mas confesso que no dia de ontem para hoje, esse texto aqui que Paulo fala, definiu para mim o que é aflição. Paulo, em Atos dos Apóstolos 16, verso 23, ele levou de uma cidade e lá, por repreender um espírito mau na menina que trazia dinheiro aos seus senhores pela revelação ou enganação, melhor dizendo, ele foi açoitado na praça pública pelos magistrados, pelo povo, pelos judeus. E quando descobriram, ou melhor, e quando não pensaram mais rasgar suas vestes ali, colocaram ele no meio da cadeia com Silas. Ele adorou o Senhor lá dentro, perseverando no propósito. E pela perseverança de Paulo, o carcereiro e a sua casa foram totalmente libertos e aceitaram a Jesus como Salvador na sua vida. De repente, na sua dor, pessoas vão encontrar Jesus. De repente, na sua lágrima, no seu sofrimento, na tua perseverança, vão encontrar Deus. Através do seu testemunho, no seu trabalho, pessoas podem te abençoar, reconhecer Deus e abrir portas para você, te proporcionar coisas grandiosíssimas, porque você tem perseverado. Por fim, o maioral. Por fim, o soberano. Por fim, a rosa de Saron. Por fim, para mim, um Sabaote. Para mim, sim, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Falar de Jesus Cristo, meu irmão, ai, aleluia, é algo lindo, maravilhoso. Falar de sofrimento e perseverança, não há igual. Tudo que Paulo viveu aqui, ele viveu o dobro. Tudo que Ana sofreu de dor, de lágrimas, sofrimento, ele sofreu em dobro. O que Neemias, o que Josué sofreu, ele sofreu em dobro. Porque ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidade, e pelas tuas pisaduras fomos sarados, fomos saradas. Jesus, ele foi açoitado, ele foi humilhado, ele não teve um julgamento digno, na espreita, na madrugada, no esquema, sentenciaram o mestre, um destro e um canhoto, revezava-se ali com um chicote, com na sua ponta, ossos, dilacerando sua carne, cuspe no seu rosto, pegava uma cana assim, lascava no rosto do mestre, o seu rosto foi totalmente desfigurado, um nível de humilhação, de afronta. Ele escolheu os seus os rejeitaram. Os discípulos que ali andavam com eles, todos correram de medo. Um que falava que amava o mestre, que ia fazer tudo pelo mestre, negou 3 vezes. O outro com um beijo o traiu. Até na madrugada no monte orando. Um momento oportuno de se achegar a Deus, se estreitar com Deus, não tiveram coragem, não tiveram força, não tiveram peito de orar com o mestre.
ficou chorando ali, sofrendo na amargura, na aflição, ao ponto de sair do seu rosto sangue, ao invés de suor. De tão profunda era a aflição, tristeza, abatimento. O inimigo ali incomodando, pressionando, causando opressão à sua alma. O mestre persistiu desde o início do seu ministério. Quando subia naquele templo ali, pregava a palavra de Deus, e os homens, doutores da lei, incomodados com um jovem de 12 anos de idade, cheio do Espírito Santo de autoridade, falando com Deus com estrepidez, com conhecimento, com a palavra de sabedoria, ensinando no templo. Homens que títulos de doutores teve que sentar para ouvir uma criança, um adolescente. Cidade que ele ia, entrava, rejeitava. Lembra de Gadara? Rafa, em Gadara ele expulsou um demônio de um lunático, de um jovem lunático, que dormia no cemitério, trazia arrepio, desespero para uma cidade. A cidade ficava empandorosa, ficava desesperada com o homem. Jesus chegou naquela cidade, expulsou aquele demônio e fez um grande evangelista. E a cidade não aceitou, preferiu escolher os porcos, o dinheiro, o que movimentava a cidade, do que a salvação de um homem. Quantos milagres aos sábados o mestre fez? E os judeus preocupados com a religiosidade da lei, que não pode trabalhar no sábado, e o mestre levantando. Um homem, 38 anos no tanque de Betesda. Mas você não pode curar, você não pode libertar. Não quero nem saber. E esse mesmo Deus te deu poder para pisar na cabeça de serpentes, escorpiões, e nenhum mal ir até vós. Todo o poder está em suas mãos. Aleluia! Um Deus incansável. Apóstolo, Jesus era incansável. Mas pastor, falar que ele cansou, ele teve fome e sede. Não, incansável no propósito. Ele era persistente. Aquilo que Deus Criador falou para ele, ele foi até o final. Uma morte dura, uma morte de tristeza, uma morte de cruz. Ele se fez maldito, não era maldito, mas se fez um pecador maldito para mim e para você hoje gozar de uma vida de privilégio, de alegria. Se vestir como quiser, andar como quiser, pentear o cabelo como você quiser. Esse Deus persistiu tanto, que até na cruz do Calvário, o último ato, ele salva o homem. Meu Deus, um ladrão, no último ato, ele salva o homem, pecador para morrer. Matou a carne, mas deu vida. Ainda que esteja morto, viverá. E ele fez aquele homem viver, como fez eu e você viver. Muitos aqui miseráveis, muitos aqui no monturo, muitos aqui no encharco de lodo, mas Deus tem tomado com um braço forte, pela mão direita, chamado pelo nome e posto em terra firme. Esse Deus chama Jesus Cristo, o ressurreto, Emanuel. Persistente, guerreiro, nunca perdeu uma batalha. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor. O Espírito Santo de Deus levou ele para ser provado no deserto. Chegando lá, Satanás se apresenta mais uma vez e começa a lhe oferecer a fortuna do mundo, da terra, as maravilhas da terra. Ele com fome e sede, 40 dias ali pagando um preço. Olha, se tu falar dessa pedra, você profetizar, você declarar o que você determinar, vai ser transformado em pão. E ele, mais uma vez ousado, não só do pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que vem da boca de Deus. Demônio, ele é persistente também. E nós temos que ser muito mais que ele. Por isso, sujeitai-vos, pois a Deus, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Ele não aguentou, foi só o seguinte, peraí então, vamos fazer algo melhor. Ele pegou o mestre e colocou lá em cima, no pináculo, no lugar mais alto. Olha, imagine eu aqui, permitam conjecturar. Passou o telão aqui, mostrou Dubai, mostrou Nova York, faz meninas, a Disney, mostrou as maravilhas do mundo, as riquezas da terra. Se me prostrasse e adorar, darei tudo. Não, meu irmão, ao único Deus, somente a Ele, a prostrar e a adorar, ao Criador.
Aí ele falou assim, sabe uma coisa? Vou lançar ele daqui em cima. Pula aí. Pula. E sabia se pular, Deus pode mandar miríade de anjos para poder cuidar dele. Mas ele fala, não tentará o seu Deus, o Senhor teu Deus. E com a palavra, com a perseverança, com a fé de Jesus Cristo, com a autoridade, ele venceu aquela batalha. Olha que lindo. Vamos em Isaías 53. Abram, por favor. Se você não conseguir, você quiser chorar, você pode chorar, porque esse texto é um dos mais lindos. Glória a Jesus Cristo. Estou terminando. Meu Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Eita glória. Isaías 53. Profeta messiânico, que mais anunciou a seca da vinda do mestre, ou da vida do mestre. Um profeta que outrora estava ali com os lábios impuros. E um Atenaz, o anjo, tocou seus lábios, foi purificado, e começou a profetizar, a falar das coisas de Deus. E esse homem foi tremendamente usado pelo Espírito, inspirado profundamente a trazer esse texto. Você lê, irmãos, e tenta colocar sua mente nesse momento lá, porque esse texto é muito forte. Diz o texto no verso 1 de 53, quem tem acreditado em nosso relato? Em outras traduções, quem deu crédito à vossa pregação? E a quem é o braço do Senhor é revelado? Outra tradução, a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque ele crescerá diante dele, como um renovo e como a raiz que sai de um chão seco. Ele não tem aparência nem beleza, e quando nós vimos e vê-lo, não haverá beleza para que nós devamos desejá-lo. Aqui mostra, no momento que Cristo estava sendo humilhado, o rosto dilacerado, apanhando, quebrado a cara dele na pancada, não quebrado de modo figurativo, que não quebrou nenhum osso dele, mas todo arrebentado o seu rosto, pelas canas, pelos tapas, pela humilhação, pelo cuspe, desfigurou o rosto do mestre. E aqui o texto diz, não há beleza para que nós o desejássemos. Ele já era um homem comum, humilhado pelas dores da tristeza, ficou pior ainda. E o texto continua, 3, ele é desprezado, é rejeitado dentre os homens, um homem de dores e familiarizado com a tristeza, e nós escondemos dele nossas faces. Igualmente, ele foi desprezado, e nós o tivemos por nada. Certamente, ele tem carregado nossas tristezas, levado nossas dores. Contudo, nós o consideramos atingido, feridos de Deus e afligido. Porém, ele foi ferido por nossas transgressões. Ele foi esmagado por nossas iniquidades. Aleluia! E o castigo de nossa paz estava sobre ele. E pelo açoite que o feriram, nós somos curados. Todos nós, como ovelhas, temos nos desviado. Nós temos nos afastado, cada um para o seu próprio caminho. E o Senhor tem posto sobre ele a iniquidade de todos nós. E ele foi oprimido, ele foi afligido, contudo, ele não abriu a boca. Ele é trazido como um cordeiro para o matadouro. E como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, está assim. Ele não abriu a sua boca. Ele foi levado desde a prisão e desde o julgamento. E quem manifestará seus descendentes? Porque ele foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo foi ele chagado. E ele fez a sua sepultura como um perverso e com o rico em sua morte, porquanto ele não tinha feito nenhuma violência, nem engano algum estava na sua boca. Contudo, ao Senhor satisfez esmagá-lo. Ele submeteu o padecimento. Quando tu vires e fazer da alma dele uma oferta pelo pecado, ele verá a sua descendência. Ele prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará as mãos dele. Ele verá o penoso trabalho de sua alma. Estará satisfeito pelo seu conhecimento,
meu justo servo justificará muitos, porque ele carregará as iniquidades dele. O último verso. Portanto, eu dividirei para que ele uma porção, quão grande ele dividirá o despojo com o forte, porque ele tem derramado a sua alma até a morte, e ele foi contado com os transgressores, e ele carregava o pecado de muitos, e fez intercessão pelos transgressores. Pode ser melhor para Jesus? Pode ser melhor para Jesus? Se a minha concepção, que Paulo sofreu aflição, ao ler esse texto, eu volto atrás, pastor Eli. E agora eu realmente olho para o texto. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. Ele é o soberano. Ele é o Alfa, é o Ômega, é o Omega, é o princípio e é o fim. Ele é esse Deus. Ele é esse Deus, igreja. Não há palavras, não existe no dicionário palavras que possam comportar a grandeza desse Deus. Tudo que foi escrito, tudo que foi pensado é muito pequeno, é muito pouco para mensurar o que ele representa, o que ele é. Ele é o grande. Ele é o sou. Eu sou. Na pessoa de Jesus Cristo, na pessoa do Paracleto Consolador, eu sou o Deus. Ele é o Deus. Ele é o Deus. Então tivemos homens e mulheres que nos inspiraram a perseverar, a lutar. Pela perseverança de Ana, Samuel foi levantado. Para mim, minha opinião, o maior profeta, fora Cristo que é incontável. O maior profeta levantou um rei que os homens queriam, mas também levantou o rei dos mais conhecidos do mundo e tem autoridade entre judeus e ismaelitas, Davi. E da sua raiz saiu o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Aquela mulher que perseverou, levantou um homem obstinado a vencer, obstinado a fazer a diferença. Então, eu não sei se você chegou essa noite aqui com uma perseverança como esses homens aqui, ou abaixo dela, mas saiba que hoje, essa sua mentalidade vai ser totalmente mudada. Fica de pé em nome de Jesus. Tivemos algumas pessoas também que não conseguiram perseverar. E eu quero que você não esteja nesse rol aqui. Judas, que eu mencionei, foi um desses também, que não conseguiu. Ele poderia ali. Pedro traiu. Pedro negou. Mas ele olhou para o olhar de misericórdia do mestre. E ele viu a resposta para aquele momento dele. E ele voltou, e voltou grande. E voltou grande. Judas olhou para os seus acusadores e caiu. Ananias e Zafira experimentou ali as maravilhas de ter o convívio com o Espírito Santo. Mas não negou, não mentiu a Pedro. Não mentiu aos discípulos. Ele mentiu ao Espírito Santo, que conhece todas as coisas. Alexandre e também Himeneu, Paulo entregou ele a Satanás. Sabe por quê? Pela blasfêmia. 1 Timóteo 1, 19 e 20 foram entregues a Satanás pela blasfêmia. Simão Cirineu, um judeu negro da Etiópia, peregrinou mais de 1.000 quilômetros para participar da celebração da Páscoa. E ele separou uma roupa, porque tinha que entrar naquele templo sem nenhum tipo de mancha. Ao entrar naquela curva, encontrou o mestre. Ele não somente pegou uma pingo de sangue, que supostamente seria ali jorrado pelo sacerdote nas roupas, e como um triunfo ele traria para sua vizinhança, para sua família. Ele foi lambuscado pelo sangue do verdadeiro Cordeiro. Pela sua conversão, Rufus, que é seu filho, e Alexandre foram convertidos. Mas Alexandre se desviou e abriu mão do propósito. Então eu não sei como está a sua mente hoje. Se você tem desviado do propósito, afastado do caminho do Senhor,
mas certo é que você tem que perseverar. E o fato que você está aqui na casa do Senhor é que realmente você quer mudança para a sua vida. Porque a maneira que está não dá mais. A perseverança está na renúncia, na busca constante da consagração, na comunhão do Senhor Jesus Cristo. Então, se você está afastado do caminho do Senhor, ou mesmo serviu o Senhor por muito tempo, ou nunca aceitou a Jesus como teu único e suficiente Salvador, e quer perseverar nessa caminhada comigo aqui com os irmãos, onde quer que você esteja agora, aí, só levantar a mão, acenar, que eu vou orar por você aí no seu lugar mesmo. Tem alguém que está afastado do caminho do Senhor aqui, quero ver? Alguém que está afastado? Ou que quer aceitar Jesus como teu Salvador? Lá no final. Amém. Amém. Pastora Fernanda, lá no fundo, por favor. Acompanha aquela irmã. Igreja, não precisa olhar para trás não. Você vai curvar a sua cabeça. E ela vai fazer uma aliança com Deus. Espírito de Deus, em nome de Jesus, diante da tua palavra, Senhor, não é para minha honra e nem tampouco a minha glória, Senhor. Sou um pecador, como Paulo disse, sou esterco, estrada dos teus pés. Estou como Deus emissário do Senhor esta noite, sendo boca da boca. A tua serva está ali, Senhor, disposta a fazer uma aliança contigo. E eu creio que nesse momento, a aliança que faz contigo, Deus, é para perseverar até a salvação. É perseverar até conquistar a coroa, Senhor. E eu creio no nome do Senhor Jesus, que muito em breve, Senhor, ela vai ser totalmente liberta daquilo que lhe aflige. Então, meu Deus, em nome de Jesus, eu declaro sobre a vida dela libertação. Eu declaro sobre a vida dela, Senhor, transformação, regeneração. Porque, Senhor, a Bíblia diz no livro de Mateus 24, 13, que o perseverar nos conduz à salvação. Por perseverar, Senhor, nos torna também santos, como diz Colossenses 1, 22. E em 1 Coríntios 15, 58, nos torna seguro. Então, meu Deus, em nome de Jesus, eu estou para declarar que ela faça uma aliança hoje, e todo pecado venha ser lançado no mar do esquecimento sem retorno. E o nome da tua serva neste momento vai ser escrito no livro da vida, que a partir de hoje ela vai andar debaixo da tua presença, das tuas asas, em verdes pastos, Senhor. Venha se alimentar para a glória do teu santo nome. Tem mais algum irmão que quer aceitar Jesus? Se tiver, levanta a mão que quero ver, em nome de Jesus. Tem mais alguém aqui? Ninguém mais? Então, obrigado, Deus, por esta noite gloriosa. Meus amados irmãos, que vocês possam ser abençoados por esta palavra. Vocês venham perseverar de fato, não venham desistir. Desistência neste momento não é a sua opção. O seu casamento, renunciar, não é opção. Abrir mão desse sonho não é opção. Perseverar é a chave. Amém? Grato a todos em nome de Jesus. Pode sentar em nome de Jesus. Apóstolo, muito obrigado.